Oi, gente, como é que vocês estão? Estou muito feliz em vocês terem chegado até aqui, ao final dessa jornada, e eu tenho certeza que essa jornada ela foi uma jornada muito abençoada e você pôde ser edificado por essa jornada desde o primeiro dia. Então, desde já eu agradeço por você ter chegado até aqui, porque para a gente é muito importante ter tantas pessoas participando dessa jornada, compartilhando aquilo que Deus tem feito, e nós ficamos felizes por causa disso. Então, toda a direção do GC é muito feliz porque você participou dessa jornada, e queremos dizer que próximo mês nós teremos mais uma vez essa jornada, e todos os meses nós fazemos uma semana dessa jornada Famintos, que é uma jornada onde nós aprofundamos o nosso interesse, a nossa devoção, o nosso coração para aquilo que Deus quer, e também para que a gente ouça novas direções que Ele tem para nos dar. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fortalecimento espiritual. É algo que no texto que nós vamos ler hoje, que é o texto de Efésios 6, vai deixar muito claro a respeito desse fortalecimento, dessas armaduras que nós precisamos nos revestir, e para que a gente consiga suportar, para que a gente consiga vencer e que também a gente consiga ir adiante no nosso caminho de fé. Mas eu queria começar falando que a vida ela é cheia de processos. Todos nós passamos por processos desde o nosso nascimento, desde o momento onde a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, nesse momento de geração, a gente está passando por processos. Até o momento que a gente nasce, a gente passa por um processo ali do parto, e até os dias de hoje nós continuamos todos os dias passando por processos. E eu costumo falar que a nossa vida ela vai ter processos até o fim. Então, a gente só vai encerrar os processos na nossa vida quando a gente morrer. Então, é muito normal a gente passar por processos, é muito normal a gente passar por etapas na nossa vida. Mas o que não é normal é que esses processos, é que essas etapas, elas engulam a nossa história. Então, todos nós passamos por processos, mas de verdade, como eu estou falando, nós só passamos por esses processos. Porque Deus ele nunca vai permitir que a gente passe por algo que a gente não seja capaz de suportar. Então, aquilo que a gente passa como provação dele, como um tempo que ele faz com que a gente passe por algumas coisas, o desejo dele é nos aprovar, e por isso fala sobre provação. Então, Deus ele não vai deixar a gente passar por um processo de aprovação que a gente não seja capaz de suportar. Então, lá em Isaías 40, versículo 29, vai dizer que ele, esse próprio Deus que nos permite passar por esses processos, ele nos fortalece, ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. Então, Deus ele é o Deus que nos permite passar por processos, mas ele também é o mesmo Deus que ele nos dá força para passar por todas essas etapas. Então, a gente nunca vai passar por algo que a gente não seja capaz de suportar. Mas para isso, nós precisamos também desejar viver esse fortalecimento que Deus tem para nós. Não é sobre as nossas forças, não é sobre aquilo que a gente consegue fazer com as nossas próprias mãos, mas é sobre a força dele que opera em nós, a força do poder dele. E eu queria deixar uma mensagem para você nesse início de vídeo, é que Deus, ele nos vê. É muito importante a gente ter essa consciência de que Deus, ele nos vê, que ele sabe da nossa história, que ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Talvez por a gente imaginar que esse Deus é um Deus que está lá no céu, a gente acha que ele está distante. Mas a verdade é que ele está muito próximo, a verdade é que ele nos vê, a verdade é que ele está dentro de nós através do seu Espírito Santo. Então ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Então, se ele é um Deus que nos vê, ele é o mesmo Deus que não vai deixar a gente sozinho. Então ele é um Deus companheiro, ele é um Deus amigo, ele é um Deus Pai. Então não é sobre a nossa força, mas é sobre a força desse Pai, desse Deus que age em nós.
Efésios 6, versículo 10 vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso deixa claro para nós que não é sobre a nossa força, mas é sobre essa força dele que age em nós. Mas para isso nós precisamos buscar ser fortalecidos nessa força que vem dele. Sabe, se a gente imaginar a história de Davi e Golias ali, aparentemente a verdade é que Davi, ele aparentemente ele não tinha forças para derrubar Golias. Ele não tinha estratégias para derrubar Golias. Ele não tinha esse fortalecimento. É tanto que tentam vestir ele de uma armadura que não era a armadura que Deus tinha preparado para ele, e ele não dá certo com aquela armadura. Por quê? Porque Deus ele tem esse fortalecimento, ele tem essa armadura que vem dele sobre nós. Então a gente não pode tentar lutar as nossas lutas com algumas armas externas, mas sim com a arma que Deus preparou para nós. Então Davi, na sua estatura, na sua força ali, ele não era capaz de fato de derrotar Golias, que era um gigante. Mas quando Deus o fortalece, ele é o Deus que dá esse fortalecimento, ele dá estratégia, ele diz qual o caminho, ele diz qual vai ser as armas. Então, quando a gente, assim como Davi, entende isso, a gente começa a se fortalecer, a usar as armas corretas e a começar a vencer esses gigantes que aparecem na nossa história. Porque não é sobre a nossa força, repito, mas é sobre a força dele que age em nós. Sabe, ali quando Davi derrota aquele Golias, ali era sobre a força de Deus que estava sobre ele. E eu entendo que novos desafios pedem novas armas. Se você está passando por processos agora, por desafios agora, entenda que Deus ele tem armas novas preparadas para você. Mas para isso, você precisa ir ao encontro dessas armas, você precisa se fortalecer. É tanto que o versículo 10 lá de Efésios 6 nos diz: o Senhor está lhe fortalecendo. Dessa vez é diferente, ele está dizendo assim: fortaleçam-se no Senhor. Então é tipo assim, você vai em busca desse fortalecimento, você deseje ser fortalecido por Deus. Sabe, aí tá demonstrando que Deus ele tem prazer, ele tem vontade, ele tem disponibilidade em nos fortalecer, mas nós precisamos aceitar esse fortalecimento, nós precisamos desejar esse fortalecimento. Então, o texto que nós estamos lendo aqui, que é basicamente um texto-chave, lá em Efésios 6, é o versículo 13 ao 18, que vai dizer assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Sabe, esse texto está falando sobre ferramentas que Deus liberou sobre nós, ferramentas espirituais que Ele liberou sobre nós, que vão nos ajudar a vencer o dia mau, a vencer as dificuldades, a permanecer firme. Então, quando a gente entende que existem essas ferramentas, que existem essas coisas que Deus preparou para nós, para que nós venhamos nos manter fortalecidos, nós precisamos desejar essas coisas, pesquisar sobre essas coisas e sim praticar essas coisas. Não é apenas sobre falar, porque aquele que só fala é como alguém que coloca a sua casa estabelece a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve, aquele que fala, aquele que pratica,
ele é como alguém que coloca a sua casa sobre uma rocha, está edificado sobre uma estrutura. Então essas armas espirituais são estruturas que Deus libera sobre nós para que nós venhamos andar edificados e firmes e permanecer constantes em sua presença. Tem algo muito interessante aqui, que é a respeito do escudo da fé. O escudo da fé, ele é um escudo normal que impede que as flechas que Satanás atira sobre nossas vidas nos atinjam. Mas o inimigo, ele tenta ser estratégico nas suas armadilhas, nos seus ataques. Ele não apenas lança uma flecha qualquer também, mas ele lança uma flecha que na sua ponta tem fogo. Por quê? Se ele não conseguir nos atingir, ele vai fazer com que esse fogo que tem nessa ponta dessa flecha, ele faça com que esse fogo nos atinja e a gente também acabe caindo. Então, esse escudo da fé que nós carregamos, que nós temos, ele não é apenas um escudo que nos protege dessa seta, dessa flecha que é lançada sobre nós. Porque quando nós pegamos esse escudo e mergulhamos ele na água, na vida de Cristo, nessa vida, nesse rio de Deus, e nós levantamos esse escudo da fé, essas flechas que são lançadas sobre nós, que também querem nos atingir ou fazer com que a gente pegue fogo, elas são, quando elas atingem esse escudo que está molhado com essa vida de Deus, essa flecha ela se apaga e ela também não nos atinge. Então Deus, ele sempre tem estratégia para que a gente consiga se defender, que a gente consiga viver e que a gente consiga suportar esses ataques que nós passamos todos os dias na nossa vida. E é muito interessante que esse texto de Efésios 6, versículo 13 e 18, são uma caixa de ferramenta que Deus nos dá para que a gente se alimente dela e consiga sobreviver e consiga estar fortalecido em nossa vida. Então eu entendo que como eu posso imaginar como essas ferramentas, que elas sejam como um alimento para mim, quanto menos eu me alimento dessas ferramentas, quanto menos eu me alimento disso que me fortalece, mais fraco eu fico. Então eu acabo ficando vulnerável, eu acabo ficando literalmente fraco nessa vida fortalecida. E aí eu preciso que eu me alimente mais para que eu seja mais fortalecido. E é tanto que o texto fala sobre a gente orar em todas as ocasiões. A oração é o que vai nos manter firmes e apaixonados por desejar essas ferramentas, esse alimento que Deus tem para nós. E antes de terminar esse vídeo, eu queria falar algo muito interessante. A Bíblia vai falar de um homem que ele estava impossibilitado de andar e que Jesus estava dentro de uma casa pregando, falando ali daquilo que Deus fazia e faz. Então Jesus está ali naquela casa pregando e a Bíblia vai contar que tinha muita gente naquela casa e aquele homem que não conseguia andar, ele não conseguia entrar naquela casa porque tinha muita gente. E ele encontra 4 amigos de fé e esses amigos têm a coragem de levar ele até o telhado daquela casa, abrir um buraco e fazer com que ele desça exatamente onde Jesus está para que ele fosse curado. Então, quando eu falo sobre fortalecimento, eu entendo que nós precisamos ter amigos de fé que vai nos ajudar quando a gente tiver impossibilidade de andar, que vai nos guiar, que vai nos direcionar a nos encontrarmos com Jesus, a gente descer exatamente no lugar onde Jesus está. Então, existem pessoas na sua vida que com certeza Deus indicou para você que elas vão lhe ajudar a se fortalecer nesse espírito, a crescer em Deus e viver uma nova vida. Então é bom você começar a procurar essas pessoas, esses amigos de fé que lhe levam para mais perto de Deus, pessoas que nos aproximam de Deus, principalmente se você é alguém que está fraco, alguém que chegou nessa jornada procurando uma solução para uma vida de inconstância, se você chegou nessa jornada talvez procurando uma ajuda espiritual porque você está fraco na sua vida de fé. Então, se você é essa pessoa, entenda que essa jornada, existem pessoas aqui e do seu lado, ao seu redor, que estão
que foram indicadas por Deus para lhe ajudar a seguir em frente na sua vida de fé. Então, se você talvez até se entristeceu com a igreja, com alguém, e você se desviou desse caminho, entenda que Deus, ele é um Deus que ama você, que Jesus, ele ama você, e o desejo dele é que você se encontre novamente com esse Jesus. Então eu oro para que essa jornada tenha sido um pontapé inicial, para que você se fortaleça no Espírito, para que você entenda a sua nova identidade, entenda que você tem uma nova vida em Cristo, para que você entenda que você precisa renunciar a algumas coisas, que você entenda que existem coisas que querem paralisar você, mas que se você olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, você vai conseguir encontrar nele a vida que ele tem para você, ok? Então, eu finalizo esse vídeo dizendo que nós estamos aqui. Se você precisar de ajuda, se você precisar de alguém para lhe ouvir, ou se você precisar de algum conselho, nós estamos aqui para ajudar você a estar mais próximo desse Deus, ok? Então, muito obrigado por você, todos vocês que estiveram nessa jornada, que chegaram até aqui, porque isso aqui é um propósito que Deus lançou e eu tenho certeza que nós vamos colher os frutos de tudo isso que nós construímos, que Deus nos fez chegar até aqui, ok? Muito obrigado por você ter participado dessa jornada e eu te espero na próxima jornada. Até mais!